Estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso tema de hoje, que é relacionamento amoroso. E eu vou entrevistar agora a psicóloga Aline Padilha, que vai nos ajudar a desenvolver mais sobre o assunto. Obrigada, Aline, por nos receber aqui no seu consultório. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês aqui conosco. Então, doutora, como é que você pode nos explicar para o nosso público o que é um relacionamento amoroso? O que a gente pode compreender sobre relacionamento amoroso, né? A gente tem que entender que nós, seres humanos, a gente tem necessidade de expressar amor para o outro. A gente tem necessidade de expressar afeto para o outro. Porque desde pequena a gente é criado com os nossos pais, com os nossos amigos e sempre trazendo, né, esse contato, esse afeto. E quando a gente cresce, a gente busca também encontrar o nosso parceiro, a gente busca encontrar a pessoa com quem a gente quer dividir os nossos sonhos, as nossas histórias e criar os nossos filhos também, né? Construir a nossa família, ou seja, o relacionamento amoroso é quando eu quero encontrar uma relação, quero conhecer uma pessoa para junto construirmos uma história de preferência que seja uma história de amor, de felicidade, de alegria, né? Aline, existe uma idade, uma fase ideal para o ser humano se apaixonar? A gente acredita, né, Maitê, que existe um momento, né, e a gente acredita que o momento seria lá quando a menina ou o menino está saindo da fase da infância, né, e entrando na puberdade, onde biologicamente falando já se prepara para essa relação. É quando ele começa a sair do mundo pai, mãe, família, e aí ele conhece outras pessoas na escola principalmente, ou seja, ali pela 14, um pouco até antes, 13 anos, a menina e o menino ele começa já a se interessar, ele já começa a olhar para outra pessoa com interesse que já não é um afeto que a gente sente por pai, que a gente sente por mãe ou por um amigo, né? Ou seja, aí é que começa, né, o interesse. É quando o menino ou a menina ela começa já a olhar, às vezes até para o amigo, para o melhor amigo de forma diferente, né? Então talvez esse seja o momento quando eu, menina de 12, 13, 14 anos, eu começo a olhar para o meu amigo, ou para o meu vizinho, ou para o colega da escola, ou para o menino da rua, com um sentimento diferente, né? De uma forma diferente. Então, o momento ideal é quando, vamos imaginar de uma forma como os pais gostariam de ouvir, lá pelos 15, 16 anos, né? Os pais gostariam de ouvir isso, mas a gente pode dizer que seria um pouquinho antes, né? Talvez eles não possam ter uma relação já no sentido de serem namorados, mas ali já desperta, né? O sentimento ele começa já a ser despertado. Aline, existe tanta essa necessidade de buscar, de encontrar a pessoa certa, que às vezes a pessoa esquece de si e vive só para o outro. Como explica essa situação? Isso é muito importante, né, Maitê? Realmente a gente percebe que isso é tanto homem quanto mulher, né? Não é só especificamente a menina ou o rapaz, o homem ou a mulher, mas é no modo geral. Existe sim a necessidade, né? Nós somos um ser humano que a gente gosta de viver com outras pessoas. A gente não consegue viver sozinho. Então, quando a gente vai em busca de um relacionamento, é porque a gente quer multiplicar, a gente quer viver os sonhos, a gente quer estar junto. Ou seja, está a necessidade nesse sentido de querer estar com outra pessoa. E às vezes, dependendo de como foi estabelecido esses relacionamentos, se foram relacionamentos não positivos, como experiência, ciúme, controle, isso começa a iniciar os relacionamentos abusivos, onde eu me permito ser traída, onde eu me permito... E tem uma outra situação que eu acho muito importante em relação aos relacionamentos abusivos. O menino ou a menina, isso um pouquinho lá atrás, até vendo um pouco da pergunta, o que é que eu gosto? Eu começo a olhar aquela menina ou aquele menino como se fosse meu. Ele é meu, ele não é meu namorado, mas ele é um objeto. Então eu percebo que os relacionamentos também, eles estão de uma forma assim, muito de possessão, né? Eu quero aquele objeto e eu quero que ele sente, eu quero que ele fale com aquela pessoa, eu quero que ele diga para onde ele vai. Se ele sair da escola, da faculdade, do trabalho, eu quero que ele diga, olha, estou saindo do trabalho, estou saindo da escola, estou saindo da faculdade. E aí os relacionamentos abusivos, eles começam quando eu começo a entrar na vida do outro. E eu não tenho o direito de entrar na vida do outro, assim, o outro ele precisa ter a liberdade de fazer o que ele quiser, claro, respeitando que ele tem uma outra pessoa, respeitando que existe uma pessoa onde ele tem que respeitar, né?
mas eu preciso também deixar o outro viver, eu preciso deixar o outro ter os seus amigos, sair, claro, desde que avise, isso é muito sadio. Então, os relacionamentos abusivos, quando eu me permito, né, deixar com que o outro deixe coisas negativas. E quais são as outras negativas? É quando eu deixo ele gritar, é quando eu deixo ele combinar alguma coisa comigo e ele não cumpre o que ele combinou. É quando eu, de certa forma, permito as traições sem não conversar com a pessoa, né? Então, são muitas situações, né? São muitas situações que a gente percebe que faz com que os relacionamentos abusivos aconteçam, né? E para sair dessa situação, porque às vezes eu sei que eu estou num relacionamento desse tipo, mas eu não consigo sair porque eu vivo com outra pessoa, eu não consigo viver sem ela. Eu imagino isso. Como que a pessoa que está nessa situação pode sair desse tipo de relacionamento? Bem interessante. Isso é tudo muito do nosso pensamento, né? Quando a gente está... Isso acontece mais na paixão, né? Talvez a gente possa até fazer uma distinção de amor e paixão rapidamente. Paixão é aquele fogo, como a gente fala, né? Um fogo que vem à vontade de querer estar com o outro, sem reconhecer os limites da pessoa, sem reconhecer os defeitos. E aí que acontece os relacionamentos abusivos, né? E aí a gente entende o amor não, aquele que liberta, aquele que deixa o outro ficar de forma tranquila, que sabe onde ele está e que, independente disso, vai estar... como é que eu posso dizer? Vai deixar respeitar a relação. E a pergunta que você falou mesmo é como que eu me permito, como é que eu não consigo sair? Primeiro, eu tenho que compreender que aquela situação que eu estou vivendo, ela não está sendo positiva para mim, né? E como que eu consigo perceber se isso está me fazendo mal? Quando alguma coisa está me deixando, ou seja, eu estou chorando demais, eu estou deixando de viver a minha vida em função do outro, eu estou deixando de construir as minhas histórias porque eu estou vigiando o que o outro está fazendo. Ou seja, eu preciso também ter um insight. E às vezes, eu vou te ser bem sincera, Maitê, as pessoas elas não conseguem sair dessa relação sozinhas, né? Elas estão tão presentes, os pensamentos estão tão distorcidos em relação à realidade. É tanto que você deve ter algum amigo que deve ter acontecido. Nossa, fulana não está percebendo. Não está percebendo. E aí que entra o profissional, né? E aí que entra o profissional da psicologia, que precisa ajudar, né, esse adolescente, ou esse jovem, ou esse casal, a perceber que aquela relação que eles estão vivendo não é sadio. Porque, infelizmente, eles precisam mudar o pensamento deles em relação àquela situação. Porque eles conseguem entender que não, uma hora vai mudar. Isso é o mais interessante, né? A gente ouve alguns casais de experiência que a gente pensa, não, ele vai mudar. Quando a gente casar, ele vai mudar. Quando ela casar, ela vai mudar. Não é assim, não é assim. E aí a gente vai pensando de forma distorcida o que realmente é a realidade. Que os amigos estão vendo que não vai mudar, que casar só vai piorar. Ou seja, é nessa hora que entra o profissional. Então, para sair dessa situação, o primeiro passo seria, no caso, reconhecer que você está nesse tipo de relacionamento e procurar um profissional. Porque se ela não acreditar, não aceitar que ela está vivendo isso, não iria fazer nenhum sentido. Não faria nenhum sentido, Maitê. E aí que você entra na pergunta que você fez. E como que a gente se deixa entrar no relacionamento abusivo? Porque as minhas experiências foram experiências negativas em relação ao amor. Eu vivi um relacionamento passado, o namorado me enganava, ou a namorada me enganava, a gente brigava por qualquer coisa, os ciúmes eram ciúmes bobos, né? E aí não deu certo, eu terminei, me relaciono com uma outra pessoa, já venho com uma experiência não tão positiva, ou seja, eu venho numa cadeia de relacionamentos não positivos e por conta dessas relações que eu faço com que o relacionamento não dê certo. Quantas pessoas a gente conhece que não conseguem estabelecer um relacionamento sadio? Exatamente por conta das suas experiências passadas. Aline, explica agora pra gente qual é o meio termo para uma relação saudável, tanto para um parceiro quanto para o outro. É bem complexo essa pergunta, né? Mas se a gente compreendesse como uma questão de meio termo, seria eu respeitar o espaço do outro, né? Ou seja, o que a gente compreende?
quando a gente se relaciona com uma pessoa, eu tenho que compreender que aquela pessoa tem as suas limitações, assim como eu tenho. Ou seja, se eu consigo perceber que eu tenho limitações, o outro também tem. Ou seja, o meio termo seria respeitar que isso serve para qualquer tipo de relação, não só de casal. Ou seja, o meu espaço vai até onde do outro vai. Ou seja, eu preciso fazer com que o meu parceiro ou a minha parceira compreenda que ela tem o seu limite, que ela precisa ter os amigos e que eu preciso respeitar e que ela precisa sair. Ou seja, o meio termo está aonde eu aceito o outro como ele é e ele aceita como eu sou. Ou seja, numa relação é assim, um dia eu cedo 10, no outro dia eu cedo 9, mas eu preciso que o outro também ceda, né? Porque só eu cedendo, se eu excedendo é complicado. Então precisa ceder dos dois lados. Aline, obrigada por tua participação no nosso programa. Eu queria agora que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão vivenciando um relacionamento. Eu que agradeço a participação do programa. Primeiro, eu gostaria de dizer que quando eu quero me relacionar, quando eu decido me relacionar com uma outra pessoa, eu tenho que compreender que aquela pessoa não é objeto, mas que ela é uma pessoa, né? E como pessoa, ela precisa ser livre, né? Ela precisa ser livre para estar comigo e para me amar. Então, o recado que eu dou é para que você jovem, para você casal, para você homem, mulher, você compreenda que eu me relaciono com aquela pessoa porque eu quero fazer a outra feliz, né? Se eu quero fazer o outro feliz, eu preciso deixar com que ele consiga e viva a sua vida da forma como ele vivia antes. É claro, estando comigo, me respeitando, me dando carinho, me protegendo, mas continuando a sua vida. Então, o ser humano, ele não é objeto de sua posse, né? Mas sim uma pessoa que precisa ser amada por você. Então, meu recado é esse. Pessoa não é objeto, é ser humano. Ótima mensagem, doutora Aline. Muito obrigada por sua participação. E você que está aí nos assistindo agora, você pode entrar em contato com ela nesse número que está aparecendo aqui na sua tela. Interligados Amazonas volta já com o nosso Clique Amazônico. Não saia daí.